tratar agora de um tema, né, da eletrônica, que é um tema mais, enfim, de ponta tecnológica. Eu me lembro aqui da presidenta Dilma falando, quando lançou Ciência Sem Fronteiras, o Brasil é um país que tem que pensar do Bolsa Família ou Ciência Sem Fronteiras. Então, essa é a nossa realidade. Nós ainda temos muito de Berlândia ainda no nosso país, né? Tem uma parte avançada e uma outra parte que precisa, enfim, fazer a inclusão social, fazer um suporte para a melhoria da distribuição de renda, desenvolvimento. E aí, por exemplo, do ponto de vista econômico, nós temos que ir desde o processo de melhorar a nossa inserção no agronegócio, né? Se falou aqui, se falou das empresas, por exemplo, do setor avícola e dos frigoríficos, né, que nós fomos perdendo um atrás do outro. Tem o Alibem aí que entra um pouco também a nossa distribuição dentro do Brasil, né, como que um estado avança e o outro, enfim, a oposição relativa dos estados. Quanto o agronegócio de Santa Catarina, num determinado momento lá, conseguiu produzir nugget, pizza, lasanha, sei lá, vendendo uma caixinha de 300 gramas a R$4, as nossas empresas de avicultura aqui continuaram vendendo franguinho a 95 centavos o quilo. In natura. Então, nós não conseguimos agregar valor, o resultado disso foi perder uma Vipal, perder um Frangosul, e esse cenário todo. Então, desde o agronegócio, se for analisar a cadeia da soja que foi colocada lá, nós continuamos exportando grão in natura. A China, que tem uma política industrial extremamente agressiva, nem aceita que entre algo que não seja soja em grão. Eu acho que eles não compram nem farelo de soja, né? Todo o processamento se dá 40, 50 quilômetros de distância dos portos que recebem o grão. Ou seja, qualquer agregação de valor, ele só aceita, o chinês só aceita se for feita lá no território dele. Então, nós tem uma discussão sobre o arroz, que nós continuamos exportando grão também. Tem mais de 100 derivados de valor agregado do arroz que nós não tivemos ainda condições de fazer pesquisa e desenvolvimento, inovação e produzir aqui. Então, esse é o desafio, vamos dizer, na indústria tradicional, no agronegócio tradicional. E, nesse painel, nós vamos discutir, né, nas cadeias de valor mais dinâmicas, vamos dizer assim, que catapultaram alguns países. Eu estava lendo agora um texto do CEO da Kita, que vai ser o nosso parceiro lá na Coreia do Sul na semana que vem, e ele mencionando que a Coreia saiu da posição de ser um dos países mais pobres do mundo, né? Se nós pegarmos os indicadores deles nos anos 50 e 60, vamos ver que, de fato, isso acontecia, desde do ponto de vista econômico até o ponto de vista de taxa de analfabetismo, taxa de alfabetização baixa, uma alta taxa de analfabetismo da população, né? Com política industrial, políticas de desenvolvimento, eles conseguiram reverter isso nos últimos anos, a ponto de chegar, né, a Samsung faturar, vendeu mais em 2010 do que o PIB do Rio Grande do Sul, né, fazendo valor agregado e inovação. Então, feita essa introdução, né, eu queria agradecer também aos nossos painelistas, o professor Celso Petter, da Unicinos, que vai fazer a apresentação. Dentro do Celso é coordenador do Instituto de Semicondutores da Unicinos, vai ter 45 minutos para falar sobre o tema do nosso painel, que são cadeias globais de valor, estratégia de localização na indústria eletrônica. E o nosso empresário Ricardo Felizola, vice-presidente da Fierg, CEO da HT Micron, da Altus, enfim, vai fazer as suas considerações sobre o que o professor Celso Petter vai apresentar. Então, Celso, tudo contigo. Vou sair. Alô? Bom, primeiro, bom dia. Agradecer pelo convite. Eu gosto muito de falar deste assunto, né? Acho que para o pessoal que não me conhece, atualmente que eu estou na Unicinos, na verdade a minha experiência toda é de indústria, né? Eu fabriquei chip no Brasil já durante 13 anos, né? Eu sou físico e engenheiro eletrônico formado aqui no Rio Grande do Sul, mas eu trabalhei 13 anos na CID Microeletrônica, em Contagem, Minas Gerais, que era a única fábrica de chips que havia no Brasil, né? Ela
fechou em 2000. Depois eu trabalhei também 6 anos no Ceitec e em outras indústrias de eletrônica, né, de eletrônica embarcada, né? Johnson Controls, GM, e atualmente estou na Unisilos. Bom, é uma apresentação grande, eu não consegui colocar todas as informações nos slides, né, então tem muita coisa que eu vou falar, aí vocês vão ter que prestar atenção, vão ter que me ouvir, né? Bom, eu vou falar de cadeias globais e estratégias de localização na indústria de semicondutores e eletrônica. Mais semicondutores que eletrônica. Né? É muita coisa, né? Abordar assim, alguns tópicos. Né? Só para a gente localizar, né, os semicondutores que a gente fala tanto, né, a gente não enxerga eles são pervasivos, né, onipresentes. Né? Eles estão dentro do celular, do notebook, do iPod, do iPad, mas eles vêm de uma lâmina de silício que é encapsulada, que é montada numa placa, que é encaixada numa placa maior, que é montada dentro de um gabinete. Então, o semicondutor está aqui. Né? A gente não vê ele dentro. A gente usa hoje... vocês, com certeza, vão usar pelo menos uns 50 chips diferentes durante o dia hoje. Nem percebem, são pervasivos. Semicondutor, o principal semicondutor é silício, é o mineral mais abundante da Terra, né? É o terceiro elemento mais abundante da Terra, só perde para oxigênio e hidrogênio. O Brasil é o maior produtor mundial disso aqui, silício grau metalúrgico, que é muito barato. A gente produz 20% do silício grau metalúrgico do mundo, mas a gente não produz isso aqui, que é o silício grau eletrônico, que é 100 a 1000 vezes mais caro do que esse aqui. Tem 2 lugares no mundo que tem o quartzo mais puro que existe, que é Minas Gerais e Sibéria. Né? Então, você tem que partir de uma matéria-prima extremamente pura, aí fica mais barato produzir o silício puro da cadeia toda. Né? Então, a gente tem o quartzo mais puro do mundo, em Goiás e Minas, e a gente produz muito silício grau metalúrgico, e aí nós paramos. A cadeia de fabricação de chips, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito dessa cadeia, simplificada, assim, 3 grandes passos, 3 grandes áreas. Projeto de chip, projeto, fabricação da lâmina e encapsulamento. Eu gosto de falar no 5, 50 e 500. Quanto custa isso? Né? É o seguinte, uma design center, para fazer o projeto, você gasta, com 5 milhões de dólares, você monta o design center. Para encapsular, você precisa 50 milhões de dólares. Para fabricar, no mínimo 500, no mínimo. Se for uma fábrica de lâmina de 8 polegadas. Se a gente falar de 12 polegadas, é 3 bilhões de dólares. Então, isso aqui, 5, 50, 500. Para fazer o projeto do chip, para encapsular, pega a lâmina já pronta, ou para fabricar as lâminas. Né? Por quê? Aqui a gente vai ver a seguir. Aqui você precisa de cérebro e software. Aqui você precisa de sala limpa e equipamento. Aqui também precisa de sala limpa e equipamento. Então, é por isso que muda. Vamos ao design. Falei, design, você precisa de projetista, de cérebro. E ferramenta de software. São os softwares mais caros que existem. A gente chama de EDA, Electronic Design Automation. Um conjunto completo de ferramentas chega a custar 12 bilhões de dólares. Normalmente eles dão desconto de até 80%, então você compra por 2, 3, mas você pode pagar pelo uso também. Eu pago só pelo uso. Então, por isso que o investimento é menor. Mas eu preciso de projetista, de cérebro. Não? Hoje em dia, dificilmente alguém projeta um chip todo. Os design houses eles se especializaram em projetar um bloquinho, um tijolinho do chip. Por exemplo, uma interface USB, um bloco de memória, o próprio core do microcontrolador, quer dizer, blocos funcionais, IPs, Intellectual Properties. Hoje em dia,
existem, digamos assim, 3 grandes áreas de fornecimento dentro do design. Os fornecedores de ferramentas, o mercado de mais de 10 bilhões de dólares, dominado por 3 empresas. Cadence tem metade do mercado, Synopsys e Mentor dividem o restante. E aí tem já um grupo grande de empresas que são a que a gente chama de fabless, sem fábrica. É gente muito grande, já estão entre os top 10, quer dizer, faturando muitos bilhões de dólares, sem ter fábrica. Eles projetam e vendem. É o Qualcomm, Altera, Broadcom, Nvidia, Xilinx. E tem também, para isso aqui tudo funcionar, hoje tem empresa se especializando em funcionar, em desenvolver modelos, né, para os componentes que são utilizados aqui dentro. Né? É outro negócio aqui que requer muito conhecimento, muito cérebro. Né? Tipo Nangate, Dolphin, Artisan, Viragila. Nangate, durante muito tempo, teve escritório aqui em Porto Alegre, teve uma sede aqui em Porto Alegre, é uma empresa dinamarquesa, foi embora agora porque diz que o CEITEC inflacionou o mercado, quer dizer, ficou muito caro aqui, os projetistas ficaram muito caros em Porto Alegre. A gente tem o programa CI Brasil. Durante anos, o governo tenta incentivar o projeto de chip no Brasil. Projeto de eletrônico hoje, antigamente o engenheiro ia para uma prancheta, escolhia os componentes, interconectava os componentes, né, e aquilo virava um produto eletrônico. Era assim que se projetava produtos eletrônicos. Hoje, você vai para frente do computador e projeta o chip. Então, é um pouco... O Brasil criou o programa CI Brasil, que comprou um conjunto de ferramentas da Cadence, então fornece as ferramentas para os design centers e fornece bolsas do CNPq. Isso gerou uma série de design houses. Tem 24 no Brasil hoje. Tá? A gente tem 7 em São Paulo, né? Tem 4 em Pernambuco, 2 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina. Né? Dessas 24, 10 realmente produzem. Tá? Mas algumas estão produzindo bem. Tá? Mas aqui, ó, tem uma concentração muito grande em São Paulo e criou um polo no Nordeste, né? Baseado principalmente em disponibilidade de mão de obra. Né? E o CI Brasil tem 2 centros de treinamento. Né? Um fica em Porto Alegre e o outro em Campinas. É onde são formados os projetistas. Desde que começou, já foram formados uns 500 projetistas. Né? Muitos aqui no Sul foram absorvidos pelo CEITEC, vão continuar sendo treinados projetistas, são 30, 40 por ano. O governo dá uma bolsa de 2.000 durante um ano para formar os projetistas, é assim mesmo que tem que ser, é assim que funciona. Mas, assim, todos esses aqui, a maioria são design house chapa branca, quer dizer, estão vinculados a uma universidade, um centro de pesquisa, e muito poucos são startups que estão com enormes dificuldades, aí, tipo a Chipos, IDEA, tentando entrar no mercado, mas é um começo. Bom, o que aconteceu com o design no mundo? Design no mundo sempre foi, os líderes do design sempre foram Estados Unidos, Japão, Coreia e Europa, aqui também, a França, né, principalmente, e Taiwan e Singapura. Mas no final da década de 90, o pessoal deslocou o design, principalmente da Califórnia, para a Índia e China. Baixar custo. Tem que baixar custo. Não durou muito. Uns 5 anos depois, começaram a trazer tudo de volta. Porque o pessoal não acertava no primeiro silício, que a gente chama a primeira tentativa, não acertava no segundo silício, não acertava no terceiro silício, aí perdia a janela de mercado. Então, isso aconteceu principalmente na China. Por exemplo, a Freescale abriu um design center enorme na China. Conversa com o Armando, que é o Country Manager. Né? Aliás, a Freescale é a única empresa privada que tem um design center grande no Brasil, em São Paulo e em Campinas. Tem, atualmente, 160 projetistas. Eles trouxeram de volta. Né? A Índia permanece. A Índia hoje tem muito... Por exemplo, tem grandes empresas que têm design centers lá, que continuaram, que investiram, que treinaram. Então, a IBM, por exemplo, tem design center com 3.000 projetistas na Índia. Né? Mas teve, quer dizer, essa migração aqui funcionou em parte, né? por problema de qualidade de mão de obra. Mas o objetivo é simples, é reduzir custo. Né? Taiwan e Singapura continuam sendo centros de excelência em design, porque lá a mão de obra era boa o suficiente.
né, e antes mesmo dessa migração para a Índia e para a China, já havia muita atividade de design lá. Nós vamos falar mais de Taiwan e Singapura ainda. Front-end, fabricação da lâmina. Depois que você faz o projeto, que é um arquivo digital, você manda para a fábrica. Né? O problema é que, para fabricar, você precisa da sala limpa. Hoje, as salas limpas já são classe 0,1. Isso significa 0,1 partícula por pé cúbico. Aqui nessa sala, a gente tem 10 milhões de partículas por pé cúbico. A gente não enxerga. As partículas menores que 50 micron, ou menor que o diâmetro de um fio de cabelo, a gente não enxerga. Mas elas estão aí. Então, o ar tem que ser extremamente filtrado, temperatura controlada, umidade controlada. É tudo muito caro. Quer dizer, é isso aqui. Ó. Fábricas, né? Olha aqui. Ó. Custavam 50 milhões de dólares, agora estão custando mais que 3 bilhões de dólares. Então, é muito dinheiro, é muito capital. Mais de 50% do custo de uma lâmina de silício é custo de capital. Então, o custo do chip é metade, pelo menos, é custo de capital. É por causa disso aqui. Ó. Ar limpo entra pelo teto, passa aqui, sai pelo piso, retorna. Né? Pessoa é grande gerador de partículas, então a gente encapsula as pessoas. Tem que trocar o ar dessa sala aqui 600 vezes por hora. O equipamento, ó, é comum ter uma alinhadora custando 20 milhões de dólares, um equipamento. Você precisa de uma dúzia só numa etapa, né, para fabricar memória, por exemplo, de última geração. Então, o equipamento é caro, a infraestrutura é cara. Como é que está a distribuição das fábricas, né, das wafer fab, das salas limpas no mundo? Primeiro, não tem nenhuma ao sul do Equador. Tem umas que chegaram pertinho aqui na Malásia, mas ainda está acima. Olha aqui. Estados Unidos, Europa, Japão, né, Coreia. Europa, esse meu mapa não é muito atual, tem muitos pontinhos a menos. Muitas fábricas fecharam. X-Fab fechou na Inglaterra, a Toulouse na França, a Freescale, que era a Motorola, fechou, Landshut fechou. Aqui pode contar só metade dessas bolinhas, e muitas são pequenas. Fábrica grande, sobraram 2 ou 3 aqui na Europa. Como é que está o top 10 aí do ano passado? Os 10 maiores fabricantes de chip. Intel disparado a maior, ao faturamento, quase 50 bilhões. Né? Ela tem 16% do mercado. Olha aqui, ó, entre os 10 maiores tem 5 americanos, 2 coreanos e 1 europeu, e 2 japoneses. Então, e aqui tem uma coisa interessante. Este aqui não tem fábrica, Broadcom aqui. Qualcomm também não tem fábrica. Olha o faturamento. Ela é fabless. Ela paga para os outros fabricarem as lâminas. Ela faturou 11 bilhões de dólares. Então, na década de 80, os japoneses chegaram a dominar. Foi a única vez que os japoneses ameaçaram o domínio americano. Na década de 80, a Sharp era o maior fabricante. Aí os americanos investiram um monte, reagiram e nunca mais perderam o domínio. E a Europa, por exemplo, na década de 90, a Philips era a terceira. A Europa tinha 4, 5 entre os top 10. Os coreanos nem apareciam na década de 80. Aqui estão apenas foundries, aquele pessoal que não tem produto próprio, não projeta produto, não vende produto. Ele só vende o serviço de fabricar a lâmina, a difusão, a fundição. A maior é a taiwanesa, TSMC. Eu diria que essa é a única foundry de sucesso. Na década de 90, o pessoal achou que acabou a fabricação. A fabricação virou commodity, tem gente que vai especializar em fabricação, vou transferir toda a minha fabricação para a foundry. Isso não aconteceu. A TSMC, Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company, que faturou 13 bilhões, 14,5 ano passado, é a única realmente de sucesso. Essa aqui é chinesa, o governo chinês meteu um monte de dinheiro lá. Essa aqui os árabes compraram um monte de empresas e montaram porque tem dinheiro sobrando. Compraram, por exemplo, as fábricas da AMD na Alemanha, compraram fábricas na Ásia, etc. Essa aqui, Shanghai Manufacturing, também. Essa aqui é americana e israelense, mas é menor, né? E tem grandes, como a IBM, que também vende serviço de fabricar a lâmina. Até a Samsung vende serviço de fabricar a lâmina apenas, se você quiser.
só para mostrar aqui, juntou as duas, que a TSMC, a única foundry realmente de sucesso, ela está em terceiro aqui. O que aconteceu? O que todo mundo imaginava, né? Foundries não aconteceu. As foundries não dominaram o mercado, tá? E fabless estão ganhando muito dinheiro. Tem pelo menos 4 empresas fabless ganhando mais que 4 bilhões de dólares por ano, chegando a 10, 10,5. Empresa que não tem fábrica, só projeta e vende. Nos Estados Unidos aconteceu um movimento interessante, fala de localização. O transistor foi inventado aqui, em Yorktown Heights. A era da microeletrônica, os semicondutores, começou aqui. Foi no Thomas Watson Research Center, em 23 de dezembro de 1948, que foi anunciado o transistor. Mas as fábricas de semicondutores, elas cresceram, desenvolveram aqui. Naquela época não se falava de Vale do Silício ainda, isso não existia. Década de 50, não. Por que o pessoal veio fabricar aqui? Porque tinha mão de obra aqui. Por causa de Berkeley e Stanford. Um dos fundadores da Intel, o Bob Noyce, né, ele foi contratado pela Fairchild, que era uma empresa de Nova York que fabricava câmera fotográfica e equipamento médico, mas queria ganhar dinheiro com transistor, porque todo mundo estava ganhando dinheiro com isso. Contratou o Bob Noyce, do Groove, etc. A turminha que fundou a Intel depois, eles contrataram esses caras aqui e montaram a fábrica da Fairchild aqui, porque tinha mão de obra. Bob Noyce era um físico formado em Berkeley, por exemplo, um cara brilhante. A Intel é hoje o que é por causa desse cara. Então, esses caras começaram a montar as fábricas aqui, Fairchild, National, todo mundo. Só que a mão de obra aqui começou a ficar muito cara, né? E aí, por exemplo, aqui em Phoenix tinha uma universidade muito boa, formava bons engenheiros que iam trabalhar aqui. A mesma coisa acontecia aqui. Mas assim, bom, vamos levar nossas fábricas para lá, então. Então, né, do Silicon Valley, a gente foi para o Silicon Desert, depois para o Silicon Mountains, Austin. E isso foi uma migração, né, causada para baixar... A causa disso é baixar custo. Mão de obra mais barata. Mas em todos esses lugares aqui tinha... né, universidades muito boas, mão de obra muito boa, muito qualificada. Aqui, só quem tem fábricas aqui é a IBM, né, e o pessoal dos Estados Unidos diz que é um lugar ruim para ter fábrica, porque a mão de obra não é tão boa e o pessoal trabalha 6 meses, depois entra no seguro-desemprego. Né? Então, é coisa que não acontece, por exemplo, no Texas. A migração foi para baixar os custos e a escolha sempre tinha uma universidade. Isso Estados Unidos, fala um pouco de Europa. Na sequência agora falar de 2 casos mais recentes de localização de fábricas, Dresden e Malásia. Dresden virou um centro de microeletrônica na Europa, na Alemanha. Hoje tem lá 2 fábricas enormes da Global Foundries, que eram as fábricas da AMD, a fábrica 30 e 36. Tem 2 fábricas da Infineon, na verdade uma era Qimonda, ela comprou agora. Tem uma fábrica da X-Fab e tem, por exemplo, uma fábrica de máscaras já. Por que Dresden virou um centro de microeletrônica? Porque durante a era comunista da Alemanha Oriental, o governo alemão manteve um centro muito bom de treinamento, centro de excelência. A TU, a Technische Universität de Dresden, é um centro de excelência em microeletrônica. E o governo comunista manteve lá uma joia da coroa, AMD, uma empresa que fabricava chip. E tinha uma tecnologia razoavelmente atualizada. Não estava muito atrás, por exemplo, se o resto do mundo estava fazendo 0,18, a AMD fazia 0,13. Quando unificou, tinha aquela mão de obra sensacional, disponível e muito mais barata que no resto da Europa. Então, por isso que a AMD montou as fábricas lá, a Infineon, que é Siemens, era Siemens, né? De Munique foi para lá, etc. A X-Fab acabou comprando as AMD. Né? Mas teve uma outra coisa também. O governo da Saxônia financiou amplamente essas fábricas. As fábricas da AMD, né, foi quase 100% financiado pelo governo do Estado da Saxônia e o governo da Alemanha e a comunidade europeia. Né, porque precisava, né, também gerar emprego na Alemanha depois da unificação. Né. E teve até um fundo de investimentos que também, as fábricas da AMD, por exemplo,
além do governo da Saxônia e da Alemanha, teve um fundo de investimento de empresas, investidores alemães que botaram dinheiro lá. Uma das empresas que liderou esse fundo de investimento foi a MW Zander, que é uma empresa alemã especializada em construção de salas limpas. É a maior empresa de construção de salas limpas. Foi a que fez o projeto do Ceitec, por exemplo. E várias fábricas na Ásia, né? Hoje tem 48 mil empregos e 1.500 empresas nessa área. Lá, né? Muitas empresas pequenas também. Isso aqui é uma foto da fábrica da Infineon, lá agora. E Dresden, além das fábricas, é um lugar muito bonito também. Isso fica na zona norte de Dresden. Né? E tinha a Qimonda, que era uma fábrica de memórias, que quebrou. Aí aconteceu um negócio interessante, até eu tive lá em maio agora, e aí a Infineon estava retomando, comprou a fábrica da Qimonda. E eles deixaram a fábrica da Qimonda 6 meses parada, porque se você reabrisse em menos de 6 meses, tinha que recontratar os mesmos funcionários. Então, né, 6 meses e um dia, eles foram lá e reabriram a fábrica, que agora eles, né, não precisam recontratar os mesmos funcionários da Qimonda. Mas, bom, 4 fábricas grandes, uma média, 50, na ordem, 48 mil empregos, né, 1.500 empresas. Então, agora o